No Dia Mundial da Saúde Mental, saiba que Portugal é o país com mais doenças mentais da Europa. São mais de 1,5 milhão de portugueses que sofrem de uma perturbação mental. Os especialistas alertam para o aumento das doenças psiquiátricas no país e para a falta da capacidade de resposta. São cada vez mais os portugueses que sofrem de perturbações mentais. Atualmente são cerca de 1,5 milhão de pessoas, entre os 18 e 65 anos, que têm desordens psiquiátricas. O mesmo será dizer que 1 em cada 10 portugueses têm uma doença mental. Os casos mais frequentes são perturbações afetivas, incluindo a depressão, perturbações de ansiedade e psicóticas. Portugal é assim o país da Europa com maior prevalência de doenças mentais na população. Os números fazem parte de um estudo nacional sobre a saúde mental. Estima-se que 1 em cada 5 portugueses já tenha sofrido de uma doença psiquiátrica. No entanto, menos de 2% dos portugueses procura ajuda nos serviços públicos de saúde. A Ordem dos Psicólogos considera os dados preocupantes e alerta para a falta de capacidade de resposta dos hospitais. Pouco mais de 560 psicólogos fazem atualmente parte do Serviço Nacional de Saúde, mas os especialistas dizem que seria necessário o dobro para responder às necessidades da população. Este ano, o número de psicólogos desempregados está perto de atingir os 4.100 profissionais. No Dia Mundial da Saúde Mental é nosso convidado o Dr. Telmo Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Bom dia, Dr. Telmo. Olá, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo haja 400 milhões de pessoas que sofrem de perturbações mentais. No nosso país, tal como acabámos de ver, não há resposta para tantas pessoas que procuram ajuda. Ainda assim, quem sofre de algum tipo de perturbação, por vezes, tem vergonha. Como é que este tipo de perturbações relativamente à saúde mental? Muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque têm receio daquilo que possam pensar disso. E depois porque também não há uma capacidade para desmontar muitas vezes este estigma e serviços para responder à situação. Nós estamos a falar de 1 em cada 5 portugueses com perturbações ao nível da depressão, da ansiedade, dos consumos, que são altamente perturbadoras da vida do dia-a-dia, que influenciam muito a capacidade das pessoas funcionarem, trabalharem, estarem em família e por isso temos que encontrar soluções. Ora, as soluções disponíveis são, de facto, insuficientes, não é? Sobretudo quando temos em Portugal recursos que estão disponibilizados e que afinal não são utilizados. E por isso é muito importante que se faça um trabalho permanente de dar resposta à população, particularmente numa altura de crise. As alturas de crise também são alturas de acentuação, digamos assim, destas perturbações. Para além das doenças que são consideradas congénitas, como é que nos podemos manter saudáveis ao nível mental? Bom, há todo um trabalho que pode ser feito até ao nível da prevenção, não é? Mas infelizmente ela não é feita porque é dos trabalhos que têm um retorno melhor quando se começa cedo. E nós devíamos ensinar as pessoas um conjunto de estratégias e de capacidades e de montá-las desde cedo até ao nível da escola, que pudesse eventualmente poder... E há países que o fazem, exatamente. Há países que dão essas estratégias, capacidades e fazem ao nível da escola para intervir no momento em que as situações não estão instaladas. Nós, neste momento, estamos numa situação em que a situação, de facto, é muito grave e está instalada. E por isso temos que fazer alguma coisa diretamente para resolver estas situações, até porque, por exemplo, metade do absentismo laboral sabe-se que é provocado por perturbação mental. Precisamente ia pegar por aí, a Organização Mundial da Saúde estima também que 17% da incapacidade a nível mundial é provocada por doenças mentais. Quais são estas doenças, pelo menos as mais comuns? As mais comuns são, naturalmente, a depressão e as perturbações de ansiedade, as perturbações do humor, as perturbações psicóticas. Esses são os grandes grupos, digamos assim, que estão aqui incluídos. Naturalmente, deve-nos parecer, enfim, em termos de volume, digamos assim, de pessoas afetadas, as perturbações ansiosas e as perturbações depressivas são aquelas que têm que merecer um trabalho mais direcionado pelo impacto que têm, não é? Porque, de facto, podemos ter, e nós temos desde as depressões ligeiras às mais acentuadas, mas essas perturbações interferem no dia-a-dia de uma forma incrivelmente perturbadora. Ou seja, uma pessoa deprimida, por exemplo, naturalmente, como tem uma visão muitas vezes negativa do mundo à sua volta, como de facto tem uma baixa, muitas vezes, de atividade, de capacidade cognitiva, o seu funcionamento é alterado. E é alterado tão significativamente que a pessoa, naturalmente, se tiver um trabalho, na família, com um conjunto de pessoas à sua volta,
está muito longe de ter um funcionamento que seja capaz e que seja capaz de lhe dar uma vida de bem-estar, a todos os efeitos. As perturbações ansiosas também, na medida em que hoje em dia, até com as condições que existem, particularmente, há uma pressão enorme e as pessoas naturalmente têm um nível de ansiedade maior, de perturbações de pânico, de nível elevado de stress, com um significado clínico, que também é provocado por condições externas. E por isso nós podemos aí trabalhar com as pessoas de forma a elas conseguirem lidar melhor com essas condições. Pegando no estigma de que falávamos há pouco, a depressão é precisamente o símbolo disso. Há muitas pessoas que têm medo e até alguma vergonha de reconhecer que estão com uma depressão, é porque a sociedade, por norma, pode julgar essas pessoas ou porque são mais fracas ou porque as consideram assim. Como é que se pode tratar a depressão? Tem cura? Claro que sim, há muitas intervenções, há intervenções de vários níveis, farmacológicas, psicológicas, e podemos fazer. Claro que temos que fazer as pessoas chegar lá, em primeiro lugar. E há muitos países que fizeram isso, desmontaram, digamos assim, o problema do que é ter uma doença mental e disseram às pessoas que isto é uma situação que existe, que é real, que as pessoas não têm que ter vergonha dela e que há profissionais para fazer este trabalho. Naturalmente que é um trabalho progressivo que tem que ser feito com a população, é algo que já foi feito em muitos sítios, mas também há outro aspecto, as perturbações mentais, como não têm uma visibilidade, não é um braço partido, muitas vezes as pessoas também sentem que não têm legitimidade, ou as pessoas acham que elas são mais fracas, como disse, e por isso não se atende tanto. Ora, nós temos que passar esse aspecto e educar as pessoas nesse sentido. Podemos fazê-lo, obviamente, também mais cedo, mas podemos fazer para a população uma educação geral sobre o que são as perturbações mentais e depois, a partir daí, fazê-las chegar aos serviços. E nos serviços temos de ter resposta, não é? E essa resposta também tem que ser aumentada. Porque no caso, por exemplo, da psicologia, nós temos 567 psicólogos a funcionar no Serviço Nacional de Saúde e precisaríamos de quase mais 1000 em situações ideais. E por isso, para dar resposta. No Serviço Nacional de Saúde? Sim. E por isso, por aquilo que são recomendações internacionais, ora, estamos muito longe de ter resposta. E também precisamos ter uma resposta de proximidade. A resposta de proximidade é aquela que está mais, digamos, é aquela que a pessoa chega mais rapidamente, não é? O centro de saúde, a escola, a organização, onde é mais fácil chegar, onde tem uma intimidade maior também com as situações, onde é mais fácil também vencer as barreiras para chegar à situação, porque conhece melhor, está no centro de saúde por outras razões, pode ser, de facto, mais educado relativamente à situação e, por isso, mais facilmente chegará lá. E, por isso, nós temos que aumentar as nossas respostas de proximidade. E, portanto, quando alguém a quem lhe é diagnosticada uma depressão, ao tratar-se, terá muito mais facilidade a fazê-lo no privado. Isso pode ser também um obstáculo. Sim, a oferta no privado existe, naturalmente, mas também estamos num momento de crise e ela fica condicionada exatamente por causa disso. A oferta no privado existe, mas não podemos esquecer esta situação. Menos capacidade económica, menos capacidade também de utilização dos serviços no privado. Essa crise que, por vezes, também leva à tal depressão. É um fenómeno que, de facto, se encadeia em si próprio, não é? E por isso, muitas vezes, a crise leva à depressão, a depressão depois leva à crise e a um acentuar da crise. Por isso, nós temos que interromper exatamente este círculo vicioso. E este círculo vicioso pode ser interrompido com vários tipos de intervenções. Importa aqui destacar os sinais de alerta para quem pode estar a desenvolver uma depressão. Bom, há vários sinais de alerta que têm que convencer uma baixa de atividade, as alterações de sono, as alterações de capacidade de raciocínio, uma visão acentuada, negativa, permanente, relativamente a si próprio, relativamente ao mundo à sua volta, relativamente ao futuro, são tudo sinais a que convém estar atento, porque muitas vezes são alguns dos sinais que deveriam ser detectados. Claro que tem que haver um conjunto deles para que se possa detectar clinicamente a depressão, mas estes são alguns sinais. Não é? Estas alterações também de apetite, que são importantes para, num conjunto, poder ser detectada uma depressão e depois fazer-se uma intervenção. Dr. Telmo, para terminar, deixar aqui também um alerta que diz respeito à medicação, até porque os medicamentos aconselhados para combater a depressão têm estado nos tops de medicamentos mais vendidos em Portugal. Há que ter cuidado. Não, há que basicamente fazer uma intervenção cuidadosa que respeite aquilo que é preciso ser feito. Ou seja, a medicação tem um papel aqui importante, como tem a intervenção psicológica, como tem outro tipo de intervenções. E nós sabemos internacionalmente que há recomendações para intervenção diferenciada em função do tipo de depressão. Por exemplo, na depressão ligeira é recomendado que se comece exatamente pela intervenção psicológica. Mas há um papel para as várias intervenções. Nós devemos ter a oportunidade de que as pessoas procurem mais os serviços, possamos ver o que é que se está a passar e depois fazer o tratamento integrado com as condições que deve ter. Porque há a potenciação até de efeitos, muitas vezes, na combinação de vários tratamentos, porque obtém-se mais resultados e mais rapidamente para as pessoas.
Dr. Telmo Batista, muito obrigada pela sua presença neste jornal, neste Dia Mundial da Saúde. Muito obrigado. E agora tempo para um